E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez. Ao vivo em definitivo, estamos aqui esperando a Claudinha chegar. Enquanto isso, a gente vai convidando algumas pessoas. O Instagram já está informando aí que estamos ao vivo. Esperar a Cláudia chegar, vou mandar aqui para ela e para algumas pessoas também. Sugiro que você faça a mesma coisa. Que a gente está entrando ao vivo agora em definitivo. Direto do trono. Eu vou salvar essa live aqui no IGTV para quem quiser assistir também mais tarde. Pode, por favor, assistir e compartilhar. É muito importante. Que todos estejamos juntos. Tô preocupado. O que ele tá dizendo aqui? Cadê a Claudinha? Claudinha. Aguardando aqui a Cláudia entrar. Você recebeu aí? Né, Verônica? O quê? O link? Não, na verdade eu entrei. Foi? Saí, mas Então vamos continuar aqui. Convidando as pessoas para entrarem. A gente bater um papo, conversar um pouco sobre as coisas que vêm de lá do trono. Cláudia, cadê tu, gatona? Só tô te esperando, bonita. Pra gente iniciar. Então, a gente continua com essa live aqui. Vai ser todos os dias, de meio-dia às 5, de segunda a sexta. Olha, a Claudinha entrou aí. E a gente tá falando sobre transmitir. A gente tá falando sobre a importância de ter comunhão, a importância de estar sempre com o Pai. Ai, rapaz, mas essa menina tá magra, hein, velho? Ai, amém. Tomo posse, Senhor. Mas tá mesmo. Tô tentando. Para de Não, tentar. tô conseguindo. Tentar esse negócio de tentar, né? Olha lá. Exatamente. Vamos parar de tentar aí e vamos fazer acontecer. Fazer acontecer, né? Vou ficar de Essa longe vida assim. toda tentando, já pensou? Tava conversando com o pessoal aqui, Cláudia. A gente vai convidar algumas pessoas para participarem, né? Importante. As pessoas que a gente ama, que a gente gosta e que sabe que precisa de uma palavra direto do trono de Deus. A gente compartilhar essas coisas, né não? É verdade. É E aí eu importantíssimo. tava falando o seguinte, que a gente está falando na primeira semana da, do trono, a gente falou sobre a importância de... As A gente características falou sobre as dele. características de Jesus Cristo e a importância delas para a gente se tornar inteiramente de Cristo, né? E hoje a gente começa uma nova série, né? Sim. Do trono. E eu queria que, como você sempre, né, a criadora desses temas fantásticos, queria que você Não, falasse um pouquinho sobre isso. sou eu que crio, não. É Papai do Céu, lá do alto, né? Ah, que maravilha. De dali, mais ou menos? É, bem mais alto. Ou aqui, ó. Daqui, ó. É isso aí.
Da gente. É verdade. Depende com que olhos você está vendo, né? Está enxergando. Exatamente. Mas diga Então, na aí. verdade, a gente entra nessa rotina agora falando a respeito. Eu tenho estudado muito a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu estou com vou fazer propaganda, merchandising. Eu tô, eu tô com uma série, né, falando a respeito da importância de mergulhar a fundo no Espírito Santo de Deus e também de ter uma vida com propósito, mas o propósito de Deus na sua vida, né? Sim, que é o mais importante, E né? Porque se ele não tiver, exatamente, se ele não tiver junto, exatamente. não importa para onde você vai, né? Exatamente. E aí o que que acontece? Aí eu entrei nesse período falando, eu estava pensando, né, da importância de você, como é que fala? Só um minutinho. A minha mãe me chamando. A importância de você ter essa questão da carne e do espírito, né? Eu estava lendo sobre Paulo, as cartas paulinas, e ele fala sobre isso, né? Sobre uma guerra que existe dentro da gente entre carne e espírito. E aí eu pensei assim, poxa, será que as pessoas entendem verdadeiramente que guerra é essa? Que luta é essa, né? Então, a gente falar um pouquinho sobre, primeiro, a concupiscência da carne, né? O que nos faz pecar, o que nos faz, o que nos leva ao erro, Uhum, digamos assim. certo. Marcelo, eu vou sair 2 segundinhos, que eu só vou Tá resolver um bom. problema e volto, Claro, tá? Aí tá você bom, vai falando aí, tá bom. tá? Não vou Tá, nem João. sair, eu vou Não, sair mesmo. Rapidinho. tranquilo. Então, pessoal, e aí o que a Claudinha está falando sobre concupiscência, né? E eu fui buscar isso. Eu fui buscar isso no dicionário para entender um pouquinho o que, que é concupiscência. E aí eu vou trazer aqui para vocês que concupiscência é nada mais, nada menos que a cobiça. É você cobiçar bens, tanto materiais quanto de busca de prazeres sensuais e sexuais. Tudo aquilo que a sua carne, tudo aquilo que nós, enquanto carne, entendeu? Desejamos. O saudosismo, por exemplo, a saudade daquelas coisas do passado. Eu estava conversando com minha mãe essa semana sobre isso, sobre esse saudosismo. Eu, eu sou um ser humano que tenho buscado muito a presença de Deus ultimamente, mas e que nem sempre foi assim na minha vida. Nem sempre verdadeiramente foi assim na minha vida. E eu tinha uma vida diferente. Eu tinha uma vida muito diferente da vida que eu levo hoje, tanto em relação a, a, a um ser humano, quanto em relação a um ser espiritual, né? E aí o que que acontece? Isso na minha vida me trazia alguns prazeres. Os prazeres onde está o meu coração, e onde o meu coração está é onde o tesouro está. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então é muito importante a gente parar para pensar exatamente no significado dessa palavra, concupiscência. A concupiscência, ela nada mais é do que o desejo pelo aquilo que te faz pecar, pelo aquilo que te afasta da vontade de Deus. A gente falou um pouquinho na semana que a gente falou sobre as características de Jesus Cristo. Nós falamos da importância das misericórdias e da graça de Deus. E a diferença de estar debaixo da graça e da misericórdia do Pai. E Desculpa. quando a gente, relaxa, tranquilo, e quando a gente está debaixo da graça, dentro do círculo da vontade, a gente está afastado da concupiscência. Eu estava falando com o pessoal, Cláudio, é o seguinte, Perfeito. que a concupiscência nada mais é do que aquele desejo que nos afasta de Deus. Ele sendo espiritual,
material ou carnal, entendeu? Isso aí que você falou sobre ser espiritual é fantástico. Por quê? Porque às vezes a gente repensa o seguinte, que só o que nos afasta de Deus é, como é que fala? É só a questão da carne, é só a questão dos desejos do mundo e tudo mais. E não, por exemplo, se às vezes alguma coisa que eu faço que não é pecado, se torna pecado porque eu desejo mais isso do que a presença de Deus na minha vida. Entendeu? Certo. Então Aham. acaba se tornando concupiscência, né? Então Sim. tudo aquilo que se torna maior do que Deus na minha vida é pecado. Tudo. Por exemplo, nossos filhos, né? Nossa família, meu pai. Cara, meu pai é tudo pra mim. Meu pai é indescritível o amor que eu tenho por ele, Uhum. entendeu? Mas se o meu amor pelo meu pai for maior do que o meu amor por Deus, se torna pecado. Porque te afasta de Deus. É isso? Exatamente. Uhum. Exatamente. Mas então você tem que deixar de amar seu pai, é isso, Cláudio? De maneira alguma, porque até a Bíblia fala isso, para amar, para honrar, né, para cuidar. Então eu não tenho Já que vi. deixar de amar, eu só preciso entender que Deus tem que ser maior na minha vida do que meu pai, e não ao contrário. Estava assistindo um vídeo agora há pouco, até coloquei no meu stories aí, depois quem quiser dar uma olhada. É um carinha falando sobre uma coisa muito importante. Ele fala assim, que não se preocupe com... Se você está preocupado, a gente está muito preocupado, né, com essa pandemia, e a gente está muito preocupado. Agora não, que a retomada está chegando, o comércio está começando a reabrir e tudo mais. E o que que acontece? Dentro desse processo, a gente estava muito preocupado em relação a como seria a nossa vida, como será a nossa vida a partir de agora em relação aos nossos ganhos financeiros e assim por diante. E aí ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, esse vídeo está falando sobre isso, sobre, cara, se os passarinhos que estão na rua, que estão por aí, não lhes falta nada, você acha que você é menos importante do que ele? Então, se Cara, você fantástico. tem certeza de que você é tal qual importante ou maior, mais importante enquanto ser humano do que ele, por que que você acredita verdadeiramente que te faltará alguma coisa? E ele finaliza dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente, Cláudia, eu puxo isso para mim, sabe? Eu puxo isso para mim de verdade. Eu tenho tido um processo, eu tenho tido um processo de ansiedade muito grande na minha vida. E justamente por causa disso, porque eu trabalho com consultoria, eu sou consultor empresarial. Então, o que que acontece? Eu pego toda a minha experiência administrativa e aplico, gerando resultados de 20, 15, 20, 40% de crescimento nos lugares onde eu trabalho. E quando fecha-se o comércio, é, e começa a É reabrir, desesperador, né? a primeira coisa que os empresários cortam são aquelas coisas que eles, infelizmente, julgam como não tão importantes dentro do processo de crescimento empresarial, dentro do processo de crescimento da retomada. Nós. Exatamente, exatamente. E quem são essas pessoas? Somos nós. Então, eu confesso que eu gero uma certa preocupação em minha vida em relação a isso. E depois que eu vi isso hoje, eu já tinha até postado sobre isso algumas vezes, mas o quanto que é importante reafirmar isso, né? A não preocupação com aquilo que está por vir. Porque eu falei sobre isso na minha live hoje de manhã, porque assim, quando a gente tem a certeza do caminho que se tem que traçar, de que se tem que ir, você sabe exatamente que Deus está com você. Então você tem que começar a caminhar e ir para o lugar onde Ele mandou. Não É aquilo importa. que eu falei no início, né? Depende de onde está a sua fé, o que você acredita verdadeiramente. Porque, assim, Exatamente. se a sua fé está nas coisas terrenas, se você está acreditando nas coisas terrenas, realmente é complicado você enxergar como é que você vai viver. Mas quando a sua fé está dentro
dos padrões de conhecimento de Deus, vontade de Deus e que vai dar tudo certo, porque se Deus alimenta os passarinhos, que são só os animaizinhos que ele criou, para que eu pudesse enxergá-los, vê-los, que são bonitos, né, e tudo mais, imagine a mim que ele me criou como imagem e semelhança dele, como filho dele, né? Ele não vai me deixar faltar. Nada mais, nada menos para dominar, né? Foi para isso que Deus colocou a gente no mundo. E então, assim, quando a gente fala dessa concupiscência e quando a gente fala justamente dessa cobiça dos bens carnais, materiais e de onde está... Ó, que legal. Acabei de postar sobre isso no meu feed, testificando. Glória a Deus por isso. É isso aí. É exatamente isso. O quanto que a gente se afasta, não é Deus que se afasta da gente. A gente se afasta de Deus quando a gente coloca prioridade em outras coisas a não ser nele. Não é porque você tem que deixar de amar o meu pai ou eu tenho que deixar de amar a minha esposa. Eu só preciso entender verdadeiramente que ele é o dono da vida, ele é o dono da minha vida e que ele faz com ela o que ele quiser fazer e o que ele faz com ela, que quer fazer, é o melhor para mim. Pronto, exatamente, é o melhor. E, É o melhor. E aí, olha só, eu vou confessar isso para você, Cláudia. Tem 15 dias que a gente não faz isso aqui, né? Uhum. Porque eu fiquei muito chateado justamente, testificando mesmo, sabe? É testemunho mesmo. Eu fiquei muito chateado verdadeiramente. Eu falei sobre isso hoje de manhã, fiquei muito chateado. Eu briguei com Deus, eu falei com ele assim, poxa, que sacanagem, velho. Porque assim... Eu sou esse cara que estou aqui hoje plantando o que eu tenho plantado e eu acredito em você, eu acredito verdadeiramente no Senhor, eu acredito muito em tu. E eu fiquei gripado, olha só que parece que é pequeno, né? E eu fiquei gripado e eu falei assim, Deus, cara, de verdade, você já veio aqui, já deu a sua vida por mim e não é para eu ter nem enfermidade, nem uma gripezinha não é para eu ter. Não venha não com essa história. E fiquei pé da vida, velho. Eu fiquei muito chateado, disse, olha, eu tô andando no escuro, eu não sei para onde que eu tenho que ir, porque o senhor não me dá direção, não fala comigo. E aí eu me afastei dele e falei assim, não quero papo não. Enquanto o senhor não vier aqui falar comigo, eu não vou dar um passo, não vou caminhar. Isso não é ruim, não. De verdade. Para pensar nisso que eu tô falando. É melhor... Depende como isso é feito, né? É melhor... Porque, por exemplo, eu fiz isso por mais de um ano, entendeu? Mas da maneira errada. Certo. E aí Deus falou assim, olha, seja você a sua melhor versão. Entendeu? E eu entendi que o caminho que eu estava trilhando, que eu estou andando, que é esse aqui, da gente falar sobre ele, falar da vontade dele, esse é o caminho certo, esse é onde ele quer que eu vá. Mas às vezes a gente se sente perdido e a gente se afasta dele. E o que ele faz? Ele vem para perto da gente, ele não se afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus, certo? Eu separei um versículo aqui, um versículo não, na verdade, alguns versículos em um texto só, para falar justamente sobre esse lance da concupiscência da carne, sabe, Cláudia? Uhum. Na Bíblia King James, em Mateus 6, 19 a 23. 22 a 23. Ele Eu diz ia assim, falar exatamente sobre isso. recursos no céu. Ele diz assim, investir os recursos no céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver, olha só o 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Certo? Exatamente. E aí ele fala assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, Perfeito. se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. E por isso que ele fala o quê? Vigiai os seus
olhos. Exatamente. Versículo, mas tudo bem. Vou mostrar aqui, ó. Eu tô assim, ó, meu celular, tá vendo? Porque você Uhum. sabe que o iPhone é telefone fixo, né? E tô com É, eu sempre 8%. falo, por isso eu É, prefiro Android. eu também não. Mas tudo bem. E tô com 8% de bateria só. Tô preocupado com isso, mas vamos lá. Se fechar, Vamos. fechou, paciência, foi até onde Deus quis que Amém. era para ir. Tá joia? Então, o que que Amém. eu aprendo com Amém. isso? Eu aprendo com essa palavra em Mateus 6 o seguinte, cara, presta atenção. Ah, mas quer dizer que está dizendo para mim que é para eu ser pobre, para eu fazer voto de Não, de maneira pobreza? alguma. Não. Ele está Não, dizendo ele assim, nos fez o quê? O que cuidado. que ele nos fez? Ele nos fez para ser abundantes, para ser Não. dominar a terra. Ele fala isso lá em Gênesis, que ele deu a terra para que a gente dominasse. Também vou fazer outra merchandising. Estava falando sobre isso lá na série sobre propósito, que é assim, o Senhor não fez a terra para a gente para a terra, ele fez a terra para a gente. Entendeu? Então, assim, Exatamente. é para que a gente domine a terra, é para que a gente colha o melhor da É isso aí. terra, é para que a gente tenha bons frutos, é para só que isso não pode ser mais importante do que Deus na nossa Boa. vida. É isso A aí. palavra de É isso Deus aí. fala quando Jesus está falando sobre a riqueza, né? Porque as pessoas só lembram a parte de é mais fácil um camelo passar por Um o buraco de buraco de agulha uma do que um agulha do rico que o entrar no rico reino entrar dos no céus. reino do céu. Mas não lembra quando ele fala o seguinte, que quando ele visitou, Jesus conta que havia um homem que ele era muito rico, mas ele era tolo, que ele ajuntou muitas riquezas para ele, muitas riquezas, e aí o que que acontece? Ele derruba todos os celeiros dele e resolve construir novos celeiros. E quando E ele ele se fala assim: deita, homem a tolo palavra morrerá mais hoje. importante, a palavra Exato. mais importante de Deus para ele, quando ele se deita, ele não pensa em nenhum momento em Deus. Ele pensa só nas riquezas, vou me aposentar, vou viver daquilo e tudo mais. Aí o Senhor fala para ele assim: você é tolo, porque ainda hoje Hoje te mesmo pedirão a vou sua tomar tua alma. alma. Venha. Então, assim, não é pelo fato dele ter construído riquezas, é pelo fato dele em nenhum momento ter pensado em Deus na vida dele. É isso aí. É exatamente isso. É onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, E o a Bíblia seu fala, tesouro. Olha só que chave fantástica, de verdade. Você quer ser um ser humano, você quer ser um ser humano guiado por Deus, você quer ser um ser humano verdadeiramente próspero, porque Deus fala: sedes prósperos, vai dominar a terra, multiplicar. Você quer ser esse cara simples. Coloca o seu coração em Deus, porque onde está o seu tesouro está o seu coração. E aí, olha só, a exatamente, palavra dele diz o seguinte: e as demais coisas lhe serão acrescentadas, nada vai exatamente. te faltar. Essa Nada. é a concupiscência da carne. É assim, é quando eu verdadeiramente me afasto de Deus, porque Deus não se afasta da gente. Eu me afasto de Deus por colocar ele Todas em as outras, segundo lugar na minha vida. colocar todas as outras coisas em Porrada primeiro. grande essa na minha cara hoje. Mas é isso mesmo, Thaís. Olha só, ela fala assim, ó, eu costumo ser igual a filho mimado. Tudo reclamo com meu pai. O Senhor gosta disso, de sermos verdadeiros, de se rasgar a fé. Exatamente. Exatamente. Jacó saiu na Exatamente. porrada, meu irmão. Jacó Né, falou assim, João. acá a minha bênção. E João? Só João vai chega para subir ele e fala. depois que a minha bênção estiver aqui, ó, minha. E João? João chega para ele e fala: Senhor, do que adiantou todo o meu esforço, tudo que eu estou fazendo, e o mundo está aí do jeito que está, os E discípulos olha só estão o presentão que morrendo. ele fez. O que é que ele Você fez, é? Então João? vamos comigo aqui. Levantou, ó, abriu aqui, ó, os céus e falou assim: vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar o que é que vai acontecer no futuro. Por Tu isso não você está sabe de passando por nada, isso agora. inocente. Vem aqui comigo. Exatamente. O Moisés falou para Deus assim: ô, pode tirar meu livro da vida, velho. Se for para fazer essa parada desse jeito aí, mas é como Cláudia falou: faça de forma correta.
Entendeu? Brigue com Exatamente. seu pai, Exatamente. converse com ele, com a mesma intimidade que você tem com um pai terreno, tenha com seu pai celestial. Ah, mas eu Exatamente. não tenho pai terreno. Olha, meu pai também não teve pai terreno. E olha só os filhos que criou que estão aqui. Entendeu por quê? Porque ele Verdade. entregou e entendeu verdadeiramente quem era o verdadeiro pai dele. É aquele que não abandona, é aquele que está sempre conosco, é aquele que nos abraça todas as manhãs. Fale com ele Exatamente. espera isso de nós. Ele quer que você seja. É isso, Ele quer que Claudinha. você seja verdadeiro com ele. Não é? Ah, eu estava lendo um livro de Exatamente. Benny Hinn que fala sobre isso também. Benny Hinn estava falando assim: ah, porque as pessoas vão para a presença de Deus para orar e aí se torna uma coisa assim, maçante, uma coisa repetitiva, sempre a mesma coisa. E não é isso. Deus quer que busque Ele verdadeiramente falando, eu estou chateado, eu estou magoado, tá doendo, entendeu? Não é isso que eu tô buscando, entendeu? E ele vai te responder. É Só isso que aí. é o seguinte, escuta, É, escuta o que Deus quer falar com você. exatamente. Exatamente. É muito importante esse lance da sintonia, sabe? É muito importante esse lance da sintonia. É muito importante isso. Porque, assim, essas 2 últimas semanas, eu conversei com Deus, eu me aborreci, eu falei o que eu precisava, que eu disse que eu estava cansado de ficar cansado. Obrigado, meu amor. Alguém quer ver meu amor? Não, ela não quer aparecer, não. Eu ficava Manda um beijo para cansado. ela. Falei, tô cansado de tatear, sabe? Tô cansado de ficar no escuro sem direção. E o que ele me respondeu foi isso, cara, a direção tá certa, vai, continua, então brigue sim. Brigue com Deus sim, pelo que você acredita, mas não é brigar assim, ah, vou brigar e agora eu vou me afastar de Deus, é, é, porque o outro caminho é mais fácil. Não, 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 não. Ele é mais fácil, mas vai te levar para um lugar que não é muito legal de ir. Mas aí Oi, é pode cada falar. um com seu propósito, cada um da É, forma que quiser, onde isso. quiser terminar a sua vida, porque a vida não termina aqui. Nós aqui somos embaixadores. Nós aqui somos embaixadores de um reino lá de cima. Jesus Cristo, na sua oração, quando ensinou para a gente, falou assim: assim na terra como no céu. Então, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos de outro mundo. Nós não somos daqui. Nós somos de outro mundo. Mas esse mundo é nosso, é de Deus, não é do maligno. Quem diz assim, ah, esse mundo jaz do maligno. Porque, vou te falar uma coisa. Não deixe o diabo tomar o que Deus deu para você, não, velho. Entendeu? Porque Deus deu para você essa terra linda, maravilhosa, que mana leite e mel. Entendeu? Então é o seguinte: essa é a nossa Canaã. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Seja grato, mas seja insatisfeito. Então, seja grato por tudo que você tem na sua vida, por tudo que Deus te dá, mas seja insatisfeito até com a formiga, ó preguiçoso. Entendeu? Ou seja, vai ralar e trabalhar e correr atrás para alcançar aquilo que. Porque Deus faz Isso assim, aí ó. que você falou é muito importante. Vai Deus ralar faz e assim, correr ó, Cláudio. atrás, porque não fica pensando assim, que Deus vai te dar tudo assim na sua mão, de mão beijada, não, é Não, tudo não. Papai, oba-oba, não, não é não, vai não, correr papai faz atrás. assim, ó. Abraão Tá vendo saiu da aqui? terra dele, só para eu falar isso, Abraão saiu da terra dele, né? Isso. José foi vendido como escravo, tá? Isso. João foi preso, Várias vezes. Paulo, o Paulo saiu da terra dele e saiu falando da palavra do Senhor a todo mundo, mas ele foi o quê? Ele foi preso, ele foi picado de cobra, ele sofreu naufrágio, entendeu? Então, assim, Exatamente. Deus vai te dar tudo, tudo, mas é como diz Coelho. lá em Filipenses 4:13, eu posso passar por todas as coisas As coisas. também. Naquele que me fortalece. Não é só as coisas. Quando Deus fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é só as coisinhas boas, não. Entendeu? São as provações também. São as coisas para que a gente seja aprovado. E Papai do Céu faz assim, ó. Tá vendo isso aqui? É seu. Tá aqui. Ó. Tá vendo? E aí, onde é que eu tô? Eu tô lá, ó. Entendeu?
Aí ele fala assim: vem buscar, meu filho. Tá aqui em cima, é seu. Venha buscar. Tá entendendo isso? Exatamente. Então, a concupiscência é nada mais, nada menos que as coisas que você tem vontade de fazer e que coloca Deus em segundo plano na sua vida. Pare para pensar nisso e faça diferente. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Dá um Grande print. O que abraço. que a gente vai fazer? Faz um coração aqui, ó. Aonde tá o seu coração, tá o seu Tesouro. tesouro. Legal. Tira o print aí e Tira um marca print, nós. viu, galera? Grande abraço, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. 5 com vocês. Tá bom? É isso aí. E obrigado pela presença, viu? Amanhã a gente vai falar sobre o que mesmo, Cláudia? Amanhã a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Legal. Falou da carne, vamos falar do Espírito, né? É isso aí. Até amanhã, pessoal. Obrigado Até pela amanhã. presença. Tchau, gente. Obrigada.